Se você quer ter mais dinheiro, você sabe que tudo é uma questão de crença, etc., programação mental, tudo isso você já sabe. Mas tem uma coisa que você precisa resolver primeiro de tudo, tá? Sem resolver isso não adianta, não adianta. Nesse vídeo eu vou te falar o que, não só o que e o como você resolve esse primeiro obstáculo, caso você queira enriquecer ou talvez você ache que você quer, né? E o ponto talvez seja exatamente esse, tá? Bom, só de entrar aqui no assunto, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo no dia que ele foi postado ou um dia depois, nessa semana eu vou fazer o lançamento da versão 2.0 do método subliminar, que é como você programa a sua mente para prosperar de forma automática, dormindo, inclusive, tá? Através de áudios de reprogramação, etc. Tá? Todos os detalhes vão ser dados em um grupo de WhatsApp e o link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição e no primeiro comentário. Isso seria no dia 17, né, na quinta-feira, mas vai ser no dia 16, tá? Quarta-feira. Então, entre aí no grupo se ainda tiver tempo, né? Caso você já tenha passado isso aqui, provavelmente vai ter o link do método subliminar, mas aí já não nas condições de lançamento, tá bom? Tô aqui com a minha cola para a gente conversar e vamos lá. A primeira coisa, né? Então, qual que é o problema? Qual que é o problema? O primeiro problema que é preciso resolver é a falta de ambição, tá? Esse é o primeiro. Se não tiver isso, não tem o restante. É a primeira coisa que precisa ser resolvida. Ambição, querer muito, querer ser grande, querer muito mais do que o suficiente, né? E o oposto da ambição é exatamente, eu uso um termo, né, que é a maldição do suficiente, que é exatamente essa ideia de esteja satisfeito com pouco, se você tiver o que comer, onde dormir já tá bom, se, suas continhas tá tudo, é isso mesmo. Esse é o oposto, tá? Por que que a falta de ambição ela é um problema? Eu tenho um ditado aí, né, uma frase que é muito comum, que é: mire na lua se você errar, se acerta as estrelas. Né? Não existe isso? E o que acontece? Quando você sofre com isso que eu chamo da maldição do suficiente, a sua lua é muito pequena. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer 5 mil reais por mês. Com 5 mil eu consigo viver. Cara, essa é a sua lua, é o máximo que você consegue pensar. Só que na maioria das vezes chegar na lua é difícil. Na maioria das vezes você chega na estrela. Isso, se a sua lua é 5 mil, a sua estrela vai ser um salário mínimo, 2 mil, 2.500. Entende? Só o fato de você querer mais, ou seja, se em vez de 5 eu quero 50, pode parecer louco, mas você consegue 10, 15 com uma facilidade como se fosse um salário mínimo. Só por querer mais. Por quê? Porque a nossa mente não sabe o que é 5, não sabe o que é 50, não sabe o que é 1 milhão. Cada um interpreta de um jeito. Para algumas pessoas, se você falar 1 milhão por mês, você vai estar falando, eu vou ser um miserável desse jeito. Se você falar com um Neymar da vida, 1 milhão de reais por mês, eu falo, pelo amor de Deus, o que eu não consigo viver com isso? É muito pouco. Porque a mente dele expandiu para um nível estratosférico, né? Então, essa é a primeira coisa que você precisa resolver. E assim, olha, antes de resolver, você precisa de fato aceitar que é um problema, porque às vezes, enquanto não aceitar que é um problema, a gente não resolve, né? Já teve gente, né, de eu falar isso e falar assim, não, mas eu não quero enriquecer e tá tudo bem. É uma decisão e tá tudo certo. Eu falo, tá tudo certo, ok, mas é um problema. É um problema. Não, é como se fosse assim, olha, eu até falei sobre isso em um vídeo recente, né? Eu tenho aqui um problema nos olhos. Se falasse pra mim, você quer enxergar 100%? Eu falar, não quero enxergar 100%. Esse cara é louco, né? Você quer ter uma saúde perfeita? Não. Mas por que não ter o dinheiro perfeito? A perfeição é poder comprar absolutamente tudo que eu quiser, poder viajar quando eu quiser, poder ajudar quem eu quiser. Isso seria a perfeição.
Por que que eu não quero essa perfeição? Porque existe um problema aí. Existem crenças que dizem que isso é ruim. E se eu tenho a crença que diz que isso é ruim, eu vou ter problema financeiro. Esse suficiente que eu quero, eu não vou ter. Eu, particularmente, não conheço ninguém que fala assim, eu só queria ter tal coisa. E consegue aquilo. E consegue ir tranquilamente. Né? Consegue sem se matar. Não tem. Não tem. Tá? Como é que você vai perceber se você tem isso ou não? Primeira coisa, quando você não tem ambição, isso entra no ponto das crenças que eu chamo da crença conflitante, né? Que basicamente, são aquelas crenças mais básicas, né? Que muitos de nós aprendeu quando criança. O rico não vai para o céu, que o problema no mundo é o dinheiro, que o dinheiro é sujo, que se eu ganhar muito eu vou ter que pagar imposto, que vai ser injusto se eu enriquecer porque a maioria das pessoas são pobres, que você não pode ter as duas coisas, dinheiro e paz, dinheiro e tempo, dinheiro e espiritualidade. Qualquer dessas coisas entram no campo das crenças conflitantes. E a crença conflitante, ela te faz. Conscientemente eu quero, no subconsciente eu rejeito, porque existe uma emoção negativa com relação àquilo. Entende? Então, assim que você percebe. Quer fazer um teste mais claro possível? Fale, eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. E veja como você se sente. Se você fala isso, você consegue falar, e se você consegue, vem algo bom disso, né? Ou você fala e, nossa, eu falei isso, mas tem alguma coisa estranha aqui que eu não sei o que é. Isso você talvez não saiba o que é, exatamente a crença conflitante. Tá? Enquanto você tiver isso, nada vai se resolver. Bom, beleza, Fabrício, mas eu entendi que eu tenho esse problema. Como que eu resolvo isso? Existem dois caminhos, tá? Existem dois caminhos. Existe, por exemplo, um caminho aqui, vamos dizer, terapêutico aqui, que é um caminho de ressignificação, né? Por exemplo, eu tenho a crença de que é injusto enriquecer. Tem muita gente né, a maioria das pessoas são pobres, etc., então seria injusto, tá? Eu posso, através da lógica, ressignificar isso, né? Poxa, mas olha só, será que eu vou conseguir ajudar essas pessoas se eu for mais uma delas? Né? Ou a forma de eu conseguir ajudar essas pessoas é tendo mais e aí ajudar elas de alguma forma. Eu estou usando a lógica aqui para combater a crença específica, logo eu entendo e eu mudo. Essa é uma forma, né? Funciona muito bem. Só que existe uma outra forma que eu diria que é bem mais simples, tá? Quando você usa de afirmações, por exemplo, se você repete assim, olha, por que eu quero ficar rico? Por que eu quero? Cara, por que vai ser maravilhoso quando enriquecer? Por que vai ser extraordinário quando enriquecer? Porque hoje eu vejo o dinheiro como algo divino. Quando você repete isso, o que acontece? A sua mente cria crenças baseado nisso que você está repetindo. Por que eu quero enriquecer? Então ela vai criar uma série. Você quer enriquecer por isso, por isso, por isso, por aquilo. E os outros motivos de você não querer vão indo embora. É como se fosse, existe ali uma caixa d'água com água suja, eu despejo ela e vou jogando água limpa, e aquilo limpa tudo. Basicamente é assim que funciona, ok? Bom, existe uma forma mais fácil ainda, que é através do método subliminar. O que a gente tem lá no método? Existem 4 possíveis crenças, né, de você ter. Conflito, merecimento e permissão, crença de capacidade e crença de identidade. Existe um áudio hipnótico para cada uma dessas questões. Tá? Então, primeiro lá, você identifica o que você tem, qual que é o problema, e baseado no problema você vai usar esse áudio. Então, essa repetição que eu estou te dizendo aqui, de afirmações, existe um áudio completo para você simplesmente ouvir. Tá? E aí já fica também um recado, por exemplo, no protocolo LCP, eu explico exatamente isso, né? Eu explico como você identifica as suas crenças e que tipo de repetição você pode ouvir. Você pode fazer e funciona muito bem. Qual que é a diferença para o método subliminar? É que
para ficar claro, eu costumo comparar isso aqui com uma nutricionista. Você vai numa nutricionista, ela entende o que você precisa e te passa uma dieta. Isso é o protocolo LCP. Você vai seguir aquela dieta, vai dar tudo certo. Agora, imagine que essa nutricionista, ela não só te passa a dieta, imagina que ela fosse quem fosse cozinhar para você. Ela vai te entregar o alimento assim, ó. Você não vai precisar fazer isso, tá aqui, ó. É só comer. O método subliminar é isso. Em vez de você repetir, fazer isso, aquilo, você simplesmente ouve e tudo acontece automaticamente, tá bom? Então, se isso fez sentido aqui para você, você quer esse tipo de transformação, toca aqui e entra no grupo de WhatsApp para entender todos os detalhes de como vai funcionar o método subliminar versão 2.0. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa e também dá um like. É isso, um abraço e até um próximo vídeo.